Olá! O Áudio Indica nasceu de uma necessidade do mercado por informações mais técnicas e específicas sobre os materiais acústicos, além de visualizar a implantação desses produtos nos projetos desenvolvidos pela Audium. Nosso tema de hoje são os amortecedores para elevadores. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o diretor técnico Carlos Nunes. Carlos, um prazer ter você aqui. Muito obrigado por estar contribuindo com o nosso Áudio Indica. Eu que sempre aprendo muito com o seu conhecimento sobre vibrações. Seja muito bem-vindo. Olá, Débora. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre o nosso trabalho. Meu nome é Carlos Nunes, eu sou diretor técnico aqui na VD e sou formado em engenharia aeronáutica e a gente trabalha com controle de ruído e vibração. Quando a gente fala de amortecedores para máquinas de tração de elevadores, a gente está falando de uma necessidade de isolamento acústico que é um grande problema nas edificações residenciais. Os ruídos de elevadores eles são constantes, eles acontecem em 24 horas e essa vibração se transmite por diversos caminhos, principalmente pela estrutura da edificação. Mas o problema existe por três questões, três aspectos. A gente pode falar de a situação quando o equipamento está acima da laje, localizado da unidade habitacional, ou seja, esse normalmente é o que gera maior impacto, porque partiu o problema do projeto arquitetônico de localizar não muito bem, né, essa casa de máquinas. Tem também a questão do trilho do elevador, que às vezes ele está conectado com paredes próximas aos quartos, não necessariamente no quarto, às vezes o trilho do elevador está conectado à suíte do quarto, que está muito próximo. Então, nesse caso do trilho, tende a incomodar todos os andares, porque é na passagem do elevador. E também, às vezes, o incômodo existe pela abertura e fechamento das portas, quando a porta de acesso à unidade habitacional está muito próxima à porta do elevador e é o tipo de porta que faz barulho. Ou seja, são três situações diferentes que têm soluções completamente distintas. Fala um pouco da AVD. Como é que surgiu a empresa, um pouco da história, as pessoas querem conhecer quem é a AVD no mercado brasileiro. Bom, a AVD é uma empresa que atua na área de controle de ruído e vibração. Nós, além de fazermos projetos e prestarmos consultorias, também fabricamos amortecedores, auxiliamos na instalação e auxiliamos os projetistas em geral a resolver problemas de ruído e vibração na arquitetura, acústica, construção civil, indústria e também agora mais no segmento de energético, em amortecedores para áreas sísmicas, por exemplo. A AVD possui uma extensa linha de amortecedores. Hoje nosso tema específico são desses tipos de amortecedores para questões de elevadores. A Audium indica a AVD não apenas pela qualidade do produto, mas também por todo o suporte técnico e todo esse apoio e respaldo que vocês nos fornecem e que vocês são capazes de oferecer para os consultores de acústica. Isso é muito legal, Carlos, por isso que realmente é um grande prazer ter você aqui com a gente. E não tenho dúvida de que você vai trazer muitos bons conteúdos aqui que vai agregar valor ao nosso Áudio Indica. Agora uma dúvida que as pessoas têm. Esse tipo de problema de ruído de elevador só acontece em prédios antigos, com os equipamentos, porque os equipamentos estão velhos, ou acontece também em prédios novos? Fala um pouco sobre... Você tem muita experiência sobre isso, Carlos, então traz pra gente essa questão de quando que esse problema acontece. Esse tipo de problema ele pode acontecer tanto em prédios mais antigos quanto os mais novos. Nas fotos que estão aparecendo aqui na tela, vocês podem ver uma instalação que fizemos em um dos edifícios que já foi o maior do país. Nesse caso, era um edifício de alto padrão e o local do reclamante ele estava imediatamente embaixo da casa de máquinas. Então, e era um prédio muito alto, ou seja, o nível de ruído de fundo já era baixo. Qualquer ruído naquela região já incomodava o morador. Então, esse é um caso onde o problema é num prédio relativamente recente. Só que há alguns dias nós tivemos outra solicitação de um cliente de um prédio já muito antigo, e ele também teve esse tipo de problema. O que aconteceu? Tem uma laje e eles tiveram que tirar massa daquela laje, espessura dela, porque estava com muita carga e eles iam fazer outra obra lá. O que aconteceu? Essa laje com menos massa, ela é uma barreira que não é uma barreira tão boa para isolação de vibração, para transmissão de vibração. Ou seja, os moradores que antes não se sentiam incomodados, passaram a se sentir incomodados pelo ruído. Com relação a essa questão de elevadores, tivemos uma experiência na Audium, onde a gente vivenciou
todo o impacto na saúde de um casal que mora na cobertura e que realmente a sensação como ele nos transmitiu é que como esse ruído perseguisse ele durante todo o dia, como uma tortura. Ele relatou dessa forma, porque é um ruído que acontece constantemente e ele sai de casa, aquele ruído está acompanhando. Então isso desenvolve síndrome do pânico, a esposa estava tomando remédio já controlado por conta da exposição desse ruído. E muitas vezes a gente acha que o ruído precisa ser muito intenso para incomodar, ele precisa ser 90 decibéis, 100 decibéis, não. Esses ruídos que não são tão intensos, mas são constantes, eles são intrusivos, eles nos impactam muito, tanto o nosso psicológico quanto o nosso fisiológico. Eu sempre falo que pensar em conforto acústico é, antes de tudo, pensar em saúde. Isso move muito o meu exercício profissional, saber que os ambientes estão mais saudáveis quando eles têm conforto acústico. Agora, na prática, como identificar se esse tipo de ruído é um ruído estrutural, ou seja, ele é transmitido pela estrutura? E eu sei que você faz medições, é uma das raras pessoas no Brasil que tem esse respaldo técnico e equipamentos para isso. Explica essa parte também da medição, da avaliação, da identificação da transmissão sonora. Como é que isso é feito? Existem duas maneiras de fazer essa medição. Pode ser uma medição do ruído aéreo, quanto uma medição de vibração. A medição de ruído aéreo, basicamente, você tem que colocar o elevador indo do primeiro, tem um ciclo de operação, e com isso você vai captar o som e dividir ele em fazer uma medição em bandas de oitavas, por exemplo. E com isso você vai identificar alguma frequência ali próxima de 30 Hz, e se aquelas frequências estiverem contribuindo mais para o ruído, é um indicativo de que é um problema de ruído estrutural causado pela casa de máquinas. Outra maneira é o seguinte: você pode usar um equipamento com um acelerômetro, você coloca esse acelerômetro em diversos pontos da casa de máquinas. Se o equipamento estiver fixado rigidamente ou com um pad de borracha que é mais duro no chão, a vibração ali naquele local ela vai ter uma frequência muito próxima ou igual a algum dos harmônicos da rotação daquele equipamento. Ou seja, se ele roda 30 Hz, você vai ver uma vibração com um pico ali próximo de 30 Hz. Se você repetir essa mesma medição na casa do cliente, lá na cobertura, e encontrar um pico de aceleração, um pico de vibração nessa mesma faixa de frequência de rotação do equipamento, é outro indicativo de que é um problema de ruído estrutural, ou seja, o funcionamento da máquina de tração do elevador que transmite uma vibração para a estrutura que chega até a casa do cliente. Aqui nessas fotos vocês podem ver, por exemplo, um equipamento que a gente usa para fazer esse tipo de medição, onde tem o sistema de aquisição e o acelerômetro. Então, basicamente, são essas duas maneiras. É interessante observar que o ruído estrutural, uma das maneiras de você ouvir ele literalmente é colocando o ouvido na parede. Você consegue escutar exatamente como a máquina está funcionando. Quando ela está em cima de molas, depois de resolver o problema, você escuta aquele ruído muito, muito menor, ou praticamente não escuta. O ideal mesmo é que depois de colocar as molas, e é isso que acontece na maioria das vezes, você não escute nada. É como eu costumo dizer, sem estudo, sem ciência, não tem como se solucionar nada, é tudo empirismo, é tudo tentativa. E por isso que a gente defende tanto a importância de estar sempre se reciclando, aprendendo e tendo bons parceiros, como é o caso da AVD. E agora a parte mais importante da nossa conversa, acredito que é a parte que você vai realmente trazer de novidades e de orientações, né, no sentido de as pessoas são muito curiosas, como é que se dimensiona a solução de amortecedores? É só pegar lá na prateleira, escolher, pegar o tipo de máquina, pegar aquela mola, e aí eu já sei que vai atender. Na prática, Carlos, como é que isso é feito? É muito importante as pessoas entenderem toda a técnica que existe por trás, né? E a AVD tenta fazer tudo de forma muito didática, isso é muito interessante, é um pouco como a áudio também busca trabalhar. Bom, para dimensionar o sistema de amortecedor para elevador, é muito importante o seguinte: primeiramente, a gente precisa de alguns dados de entrada. Um deles é o plano de cargas do elevador, como vocês podem ver nessa foto aqui. O que é o plano de cargas? O plano de cargas informa qual que é a coordenada onde a máquina de tração está apoiada e a carga naquela coordenada. Ou seja, se a máquina de tração tem 4 apoios, qual a carga em cada um daqueles apoios.
Em seguida, a gente precisa, só para confirmar aquela carga, alguns dados como o peso da máquina, o peso da cabine, o peso do contrapeso, porque com esses pesos a gente confere e verifica se a carga em cada ponto é condizente com aquilo. Porque que acontece? Muitas vezes o pessoal da indústria de elevador, eles passam uma carga com um fator de segurança. Ou seja, a carga, o peso, por exemplo, é 1.000 quilos, eles passam aquilo como 1.600. O que acontece? Eles passam isso para que o projetista leve em consideração essa sobrecarga na hora de dimensionar a estrutura onde vai ser apoiada a máquina, mas para nós da indústria de amortecedor, o que importa mesmo é o peso, porque com aquilo a gente vai calcular a frequência natural daquela suspensão e a partir da frequência natural a gente vai saber o tanto que isola. Então, basicamente, nós precisamos do plano de cargas, dos pesos de cada um dos itens do elevador e também de uma planta do local. O que acontece? Como vocês podem ver nessa foto aqui, se não tivesse a planta antes, a gente não teria feito o amortecedor projetado especialmente para esse caso, porque pode ter alguma interferência geométrica, alguma interferência no local que não permite a instalação correta do amortecedor. Além disso, mais especificamente no caso dos elevadores, nós temos um programa interno, como vocês podem ver nessa foto, onde nós inserimos a coordenada de cada um daqueles pontos, as cargas em cada um dos pontos e verificamos se a deflexão do amortecedor é parecida, porque não adianta você ter uma deflexão muito grande de um lado e de outro ter quase nada. A máquina vai ficar desnivelada e isso pode gerar vários problemas após a instalação. Então, aqui só a título de curiosidade, eu tenho uma mola. Essa aqui é a mola que foi utilizada nesse amortecedor da foto. O que acontece? Essa mola ela aguenta até 1.500 kg e ela foi projetada especialmente para esse caso. No caso do painel, é muito importante, a gente tenta sempre usar mola. Por quê? Porque ela vai ter uma isolação muito melhor que a borracha. Você também consegue uma isolação boa com a borracha, se bem dimensionado, mas nós preferimos molas, até por diversos fatores, até produtivos. Então, nesse caso aqui, a gente está mostrando um painel que foi apoiado em molas. Só que o que acontece? A hora que esse painel é apoiado em molas, ele vai ficar muito mole, ele vai ficar instável. Então, nós temos esse sistema que está destacado na foto, que é justamente para dar estabilidade para o painel e permitir que isole a vibração e ele literalmente não tombe para o lado. Então, a AVD ela fornece uma solução completa, desde o estudo, a análise do projeto, o desenvolvimento das molas e a fabricação de peças específicas para cada caso. Agora, vamos falar de um assunto que muitas vezes é um problema na solução. O cálculo é feito, o dimensionamento é feito, mas o fabricante ele cria uma série de dificuldades por desconhecimento com relação ao uso desses equipamentos. Então, essa solução pode ser aplicada para qualquer tipo de equipamento, Carlos? Quem é que instala isso? Em alguns casos, você tem que fazer uma adaptação no amortecedor para encaixar, para poder instalar naquele projeto específico, mas na maioria dos casos pode sim. Já os fabricantes, alguns eles apresentam uma resistência inicial, principalmente porque muitas vezes a gente instala em um local e aí você tem aquele mesmo problema em outro estado, outro lugar, e a equipe do elevador não conhece aquela solução naquela região. Então, basicamente, a gente sempre passa por esse problema toda vez, que é explicar, mostrar que já foi utilizado, mostrar que funciona, mostrar que é utilizado não só no Brasil, como em outros países. Isso aí ajuda a convencer as empresas de elevador. A instalação em si, nós da AVD, nós apenas acompanhamos e auxiliamos e validamos a instalação para que não tenha nenhum problema com o amortecedor, com a instalação e que seja obtido o desempenho especificado em projeto. Só que a instalação em si só pode ser feita pela empresa do elevador, porque eles têm que desligar a máquina, tem que fazer uma série de ajustes que só a empresa em si que vai saber aquilo, e sem contar pela responsabilidade. Então a AVD acompanha, nós fazemos o contato, mas a instalação em si é a empresa do elevador que faz. Existe um outro tipo de preconceito, estamos aqui hoje, né, quebrando muitos mitos,
com relação ao uso dessas molas, desses equipamentos, os fabricantes, eles falam que o equipamento vai ficar instável, que ele vai ficar mole e que vai prejudicar o equipamento. Na prática, existe algum risco disso acontecer, Carlos? Bom, Débora, na verdade, isso aí realmente é um mito. Por que acontece? De fato, o equipamento ele precisa ficar mole, que é justamente isso que permite a isolação de vibração. Se ele ficar duro, vai transmitir toda a força para a estrutura e o cliente vai continuar com o problema. Só que o que acontece? Esses elevadores, principalmente os mais recentes, eles já vêm com um inversor de frequência. O que esse equipamento faz? Ele faz a partida do elevador e a freada dele ser suave. Então, a hora que você coloca aquele equipamento em cima de molas, ele tem uma partida suave e uma freada suave também. Então, o equipamento ele fica praticamente estático. Ele balança se você chegar lá com uma mão e empurrar o equipamento. Aí, realmente, ele vai balançar. E se você configurar o painel lá do elevador para desativar esse inversor de frequência ou reduzir a funcionalidade dele, e aí é possível sim você ver isso acontecendo. Só que o equipamento ele não funciona assim, ele funciona com o inversor de frequência ativado e sempre com movimento suave. Para encerrar, vamos falar agora de uma situação real que você vivenciou e foi mensurado. Traz pra gente esse dado, Carlos, quanto que consegue atenuar, quanto que foi possível atenuar em termos de níveis de ruído com o uso de amortecedor para máquinas de tração de elevadores. Bom, Débora, eu vou compartilhar com vocês aqui um resultado que a gente teve desse mostrado na foto. Nesse caso foi feito o tratamento tanto das máquinas de tração quanto dos painéis, que geravam um pico, um ruído, aquele barulho de contator abrindo e fechando, que incomodava muito o cliente. Nesse caso, a redução do nível médio de ruído foi de 5,4 dB e do pico foi de 8,3 dB. Este foi o Áudio Dica, que sempre trará informações técnicas e estéticas relevantes do universo da acústica. Acompanhe as próximas edições. Eu, Débora da Áudio, indico os amortecedores para elevadores da AVD para seus projetos.